Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais um tema novo. Na verdade, aqui para nós, né, vai ser continuidade do tema sobre cultura e identidade. Eu queria dar uma aprofundada no que é citado no livro didático sobre Stuart Hall, quando ele fala sobre identidade, cultura, a relação entre essas duas coisas. Tem bastante coisa legal para a gente aprender com ele, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o livro dele, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, e eu pretendo, na sequência das próximas aulas, abordar algumas das principais questões que ele levanta nesse livro, tá? Quem foi Stuart Hall? Um jamaicano e britânico, antropólogo e escritor. E aí a gente tem a lista das suas principais obras e os prêmios que ele recebeu. Identidade em questão. Uma das coisas que são importantes a gente definir é o básico, né? O que é identidade? Identidade é quem eu sou, né? E sociologicamente falando, nós sabemos que a identidade está completamente enraizada no que a sociedade diz que nós devemos ser, né? E aqui a gente já começa com uma questão para nós pensarmos, porque nós não vivemos mais uma identidade pura, né? Então, Stuart Hall já começa propondo uma reflexão quanto a isso, né? O que é de fato uma identidade? Identidades antigas estão em declínio, dando lugar a novas identidades, fragmentando o indivíduo moderno, antes visto como unificado. Então, ele já começa com um negócio desse, assim, para a gente pensar, né? Identidade não é uma coisa fixa, pronta e eterna. Identidade é algo que vai se construindo ao longo da nossa vida, né? E se a gente pensar em termos de pátria, de nação, isso fica ainda mais complicado. Então, é sobre essas complicações que a gente vai pensar nessa aula. Para alguns teóricos, as identidades modernas estão entrando em colapso. Paisagens culturais antissólidas, como classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, estão hoje sendo transformadas, atingindo nossas identidades pessoais enquanto sujeitos integrados. Essa perda de um sentido de si é chamada de deslocamento ou descentração do sujeito. Eu já não sei mais quem eu sou, eu às vezes me misturo, eu às vezes me separo, afinal de contas, o que é certo e o que é errado para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, é uma descentração, é um deslocamento. A crise de identidade compreende o duplo deslocamento do seu lugar no mundo social e cultural e de si mesmo. Então, existem dois lugares que a gente está fora, né? O primeiro é os ambientes que eu estou, as relações que eu construo, a minha conexão com esse mundo, com as pessoas, e a outra é quando eu me olho no espelho, né? É a minha conexão comigo mesmo. E daí ele faz um pequeno resgate histórico do que a gente pode definir de identidade que já existiu nesses últimos tempos da história da humanidade. São três concepções, três ideias, três formas de entender a identidade. Elas são o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Vamos entender o que ele pensa sobre esses três? O sujeito do iluminismo é um indivíduo centrado, unificado, dotado de capacidades e da razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior, permanecendo sempre o mesmo, né? Lembrando que o iluminismo nasce logo depois da queda do domínio intelectual da igreja sobre as pessoas, né? Então, o iluminismo nasce muito fundamentado na promessa de que a razão e a ciência vão responder nossas questões existenciais e nossas questões materiais, né? Então, esse indivíduo é um indivíduo cheio de esperança e cheio de ambição de se definir por si mesmo, né? Então, dá para se compreender por que esse indivíduo é centrado, unificado e todo pleno em si mesmo, né? Por conta desse contexto histórico e social. O segundo sujeito é o sujeito sociológico.
concepção interativa da identidade e do eu, o eu e a sociedade, né? Então, percebe-se que existe uma relação entre o sujeito e entre a sociedade, e que uma coisa influencia a outra para se definir. A identidade preenche o espaço entre interior e exterior, mundo pessoal e público. Então, o sujeito sociológico, a identidade de um sujeito dentro do tempo e do espaço, que é chamado de sociológico, é o entre, não é o eu separado. É uma identidade que sempre está em relação. Toda vez que eu falo identidade, nesse contexto do sujeito sociológico, é uma identidade em relação, tá? Essa identidade preenche o espaço entre o interior e o exterior. Identidade costura o sujeito à estrutura, né? Então, se eu me vejo como, por exemplo, né, funcionária do Estado, eu sou professora do Estado, então a identidade, a minha identidade é aquilo que faz conexão entre o eu, sujeito prof. Karen, antes de prof. só Karen, né, e o que eu preciso desempenhar como papel, eu, professora do Estado, em conexão com vocês. E o sujeito pós-moderno? Ele é composto de várias identidades, por vezes contraditórias. Aí que vem o negócio. A identidade passa a ser uma celebração móvel. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos. Então, onde em um espaço esse sujeito, por exemplo, assume liderança, toma iniciativas, toma decisões, lida com as consequências, né? Tem que tomar uma postura firme de tomada de decisão. De repente, num outro contexto, esse é o sujeito passivo, esse é um sujeito que se submete, é um sujeito inseguro, é um sujeito mais contemplativo, né? Então, o sujeito pós-moderno, ele se articula de forma muito mais misturada com os ambientes que ele frequenta, que ele vive. Identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia para esse sujeito pós-moderno, porque não tem como, é impossível você ser você mesmo em todos os lugares, em todos os momentos que você estiver vivendo, né? Assim como a gente não é o mesmo sozinho, né? Todos os dias, imagina a gente em conexão com outras pessoas ou com outros ambientes, outras funções, outros papéis, né? Então, o sujeito pós-moderno é um sujeito desiludido quanto a isso. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse gostinho, né, para vocês irem experimentando e curtindo. As próximas aulas vão ser o aprofundamento dessas questões e, enfim, a gente vai ver mais alguns detalhes desse livro do Stuart Hall. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas escritas aí, né? E, à medida do possível, eu vou esclarecendo, tá bom? Um beijo e até a próxima!